Olha só que legal, gente. Quero chamar o Saúde Agora, que é da Unimed Piracicaba. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é a doação de órgãos. Eu vou pedir para você acompanhar, então, por favor. É super importante e eu sei que ao final dessa entrevista você vai se manifestar. Tenho certeza. Então, presta atenção. Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, vamos receber aqui a Jane Pereira, enfermeira responsável técnica do Hospital Unimed. Jane, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu vou tirar a minha máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Perfeito, ótimo, perfeito. muito Jóia, bom. jóia. Hoje o assunto muito importante, vamos falar sobre doação de órgãos, né? Algo importantíssimo, né? Que a gente tem que realmente divulgar aqui e contar, né, com participação dos familiares e todas as pessoas, né? Bom, para a gente já começar, Jane, vamos falar um pouquinho o que é doação de órgãos. A doação de órgãos, nós vamos começar para a gente poder entender um pouquinho. Nós temos dois tipos de doação, que é a doação intervivos e a doação com morte encefálica. A doação intervivos, o que seria? É uma doação de um rim, é a doação de um pulmão, é a doação onde a pessoa está viva e ela oferece algum órgão para alguém que seja compatível. E nós temos também a doação com morte encefálica, tá? Que hoje, acho que o nosso motivo da nossa entrevista é falar sobre essa doação, né? Quando o nosso paciente tem uma morte encefálica, tá? E eu gostaria que todo mundo tivesse um entendimento e de contribuir para que as pessoas aprendessem um pouco, tivessem um pouquinho de consciência e pudesse ajudar um pouco ao que cabe a cada um, a sua parte. Ótimo. Jane, e queria que você falasse também a respeito aí da habilitação, né, do Hospital Unimed. Como é que é esse procedimento, se todo hospital está habilitado? Não, os hospitais não são todos habilitados. Para você conseguir essa habilitação municipal, você tem que fazer um cadastro na central de transplantes. É uma série de documentação onde o jurídico da Unimed envia para a central e nós somos visitados por essa central, por uma equipe multiprofissional. A visita é feita nas UTIs, no centro cirúrgico, nas alas, no hospital, numa forma geral, para realmente ver se nós estamos capacitados para oferecer a segurança e o transplante que o doador precisa. Após tudo isso, é validado a certificação, é publicado no Diário Oficial e assim nós somos habilitados a começar a fazer os transplantes. Perfeito. Estamos conversando aqui com Jane Pereira, enfermeira, responsável técnica do Hospital Unimed. Jane, frente à pandemia, né, houve dificuldade em seguir o procedimento, né, o processo, aliás, de doação de órgãos? Olha, quando começou a pandemia, foi uma das nossas preocupações. E para nossa surpresa, nós tivemos 3 casos que evoluíram para a morte encefálica, sendo que 2 deles a família aceitou a doação e uma família não aceitou. Então, até que pela uma pandemia, nós conseguimos bons resultados com dois pacientes, tá? E eu vejo, assim, que a maior dificuldade que nós temos é a família não saber o desejo do seu ente querido. Porque toda vez que você tem um caso no hospital, você tem uma equipe multiprofissional que trabalha com esse paciente. Quem é a equipe multi? É o intensivista,
é o médico do próprio paciente, é o neuroclínico, é o neurocirúrgico, é a nutricionista, é a enfermagem, é a moça da higienização, é toda uma equipe que direciona só para esse paciente e só para essa família. Então, eu vejo que a maior dificuldade que nós tivemos, e nós tivemos a pandemia e tivemos, né, no decorrer da nossa jornada, é o familiar não saber do desejo do seu ente querido em doar, né, os órgãos. Daí você pode me falar, mas Jane, como que vamos chegar nessa conversa? Como que parte essa conversa? De que princípio se parte? Muitas vezes nós estamos num churrasco, num almoço de família, ou comendo uma pizza entre a família toda, e sempre surge, ai, quando eu morrer eu quero ser cremado, ai, não, eu não quero. Então, assim, eu sei que é difícil, mas se o familiar expressa o desejo dele para a família, eu quero ser doador, eu quero que quando eu não tiver mais a minha vida aqui nessa terra, que eu possa doar tudo que eu puder. Porque isso facilita muito para a gente. Porque no processo de doação, quando você reúne a família e você conversa, a equipe multidisciplinar que conversa com a família, e você relata para a família que teve uma morte encefálica, se você tiver um irmão ou alguém que seja contra, você não consegue seguir o processo. Então, eu vejo que nós devemos expressar a nossa vontade para a nossa família de sermos doadores. E isso ajudaria muito. E esses 2 casos que nós tivemos, na pandemia, a família nos passou que era um desejo do seu ente querido ser doador. Então, isso facilitou muito, ajudou muito. Jane, então é a manifestação realmente da pessoa, né, com os parentes, né, com a família. Sim. Houve um período, Jane, que você poderia declarar isso, né? Era uma declaração de uma maneira formal. Isso já não se faz mais, né? Não se faz mais. Né? Então, assim, o que ajuda, o que vai contribuir é a pessoa expressar para o seu familiar, eu quero ser doador. Né? Isso que é o que a gente precisa dessa ajuda de todo mundo. Porque eu sou enfermeira há muitos anos. É muito difícil, sim, você receber uma notícia que você está perdendo o seu ente querido. Né? É uma coisa que a gente não espera por isso. Isso me abala a equipe, abala os médicos, abala todo mundo, toda a equipe multi. E você dá a notícia e a família pergunta, mas não tem mais o que fazer? Infelizmente não tem, né, para ela, mas ela tem como ajudar outras pessoas. Então, se a família já está preparada com o desejo, sabe, é mais fácil, não de aceitar, de viver a situação. Porque a palavra aceitar é muito difícil. Então, é menos dolorido você viver essa situação. Se o ente querido já se expressou à vontade. Olha, realmente, Jane, é um tema, né, que é muito amplo, a gente tem bastante dúvidas a respeito disso, acho importantíssimo vocês trazerem esse assunto aqui a público, né, para a gente tá falando sobre isso, porque realmente, né, é um assunto delicado, né, um assunto muito sensível dentro ali do ambiente, dessa situação, né? E como é que vocês fazem, Jane, como que é realizado a despedida, né, desse ente querido e com a família antes dessa doação? Como é que funciona esse processo? Nós liberamos a visita na UTI, né, quando começa o processo para a família, logicamente muito bem paramentada. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, né? E mesmo que não fosse, a UTI é um lugar, né, que você tem que se paramentar para ir. Então, nós praticamente liberamos uma visita para esse
esse ente, né, que está lá aguardando. E após realizar todos os testes, nós comunicamos à família que foi marcado a captação, né, que a gente fala, dos órgãos. E é um momento muito difícil, tanto para nós como para a família. Mas nesse processo, a família já sabe o quanto esse ente deles querido é respeitado por nós. A família nós já tivemos, a gente tem assim, uma confiança, um respeito, é como se fosse o meu pai, a minha irmã, o meu irmão. Não é, uma simples captação, um simples transplante, é com muito respeito. E quando a Unicamp sinaliza que ela está vindo, a gente já reúne todo o familiar do ente querido e todos os colaboradores da UTI e centro cirúrgico. Então, é o momento onde nós paramos as nossas atividades. Nós fazemos corredor lateral, tanto na UTI como no centro cirúrgico. A família vem para participar. Nós gravamos um pendrive com os batimentos cardíacos desse paciente. Compramos um coração, onde tem um som. A gente conecta um pendrive e dá para a família ouvir esse coração a vida inteira. Porque o coração, ele não está deixando de bater ali. Ele está deixando de bater naquele peito para bater em outro peito. Ele vive em outro lugar. Então, eu quero que a família sempre ouça esse coração, sabendo que ele está batendo em outro peito. E que ela jamais saberá quem é esse outro peito. Mas ele estará batendo. Então, é um momento, eu me emociono toda vez. Eu me emociono. É um momento de muito respeito, onde os aplausos e as lágrimas é um ato de carinho e um ato de respeito pela família e por esse ente que está sendo levado para o centro cirúrgico. Tá? Então, é com muito respeito que o Hospital Unimed recebe esse paciente no centro cirúrgico. Com certeza. E saber que vai salvar uma outra vida. Sim. Né, Jane? Essa também acho que é o máximo, né, da realização de você poder doar um órgão, sabendo que vai salvar a vida de algum outro ser humano. Jane, e como é que é realizado, onde é realizado a captação desse órgão? É realizado dentro do centro cirúrgico. Nós temos uma sala no centro cirúrgico, nós temos 15 salas no centro cirúrgico, mas eu tenho e todas elas são equipadas para qualquer porte de cirurgia, tá? E eu tenho a sala equipada, né, como todas, para receber a equipe da Unicamp que vem. Então, é realizado no centro cirúrgico, como todo procedimento, como cirurgia. O paciente é recebido, é retirado os órgãos, é destinado para doação, para onde a central, que quem direciona essa doação é a central de órgãos, tá? Então, ele é direcionado pela central de órgãos, que nós não sabemos para onde será e nem quem vai receber órgãos, e após ser retirado, o corpo é encaminhado para a família, tá? Para fazer o velório e para seguir o processo. Mas com muito respeito e com muito carinho mesmo. Jane, vale a pena a gente, dois pontos que a gente tem que ressaltar, né? Você falou que às vezes a gente conversa isso, e é verdade, a gente conversa isso sempre de uma maneira informal, né? Às vezes, como você falou, num churrasco, às vezes uma noite comendo pizza, comenta, ou quando a gente vê alguém falando sobre isso. Então, eu tenho certeza que nesse momento, Jane, no momento que o programa Piracicaba agora, a gente está abordando esse assunto junto com a Unimed, eu tenho certeza que tem centenas e centenas de famílias assistindo e comentando nesse momento, né? Então, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que, por uma questão burocrática mesmo, legal,
a pessoa tem que se manifestar para a família, é um desejo. Sim. Né? Então, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, que está acompanhando a entrevista com a Jane, você que está acompanhando essa entrevista que nós estamos falando sobre doação de órgãos, o interessante é você se manifestar para sua esposa, você se manifestar para os seus pais, né? Se manifeste para os seus filhos, né? Numa questão de fazer, né, o bem ao próximo. Né? A gente sabe muito bem que é uma atitude de respeito, uma atitude de carinho, de amor ao próximo. Né? Muito amor. E todas as religiões, todas as boas energias, a gente sempre trabalha em fazer o bem ao próximo, querer bem o próximo. E você doar os órgãos é salvar vidas. A Jane deve ter mais ou menos, ela sabe disso, a quantidade de pessoas que ficam esperando, né, a doação do órgão para poder seguir a vida, para poder sobreviver. Sim. Né? Sim. Então, é uma atitude de amor, é uma atitude humana e é um desejo, como ela falou do coração, que é feito, né, toda essa linda homenagem que é feita pela Unimed, toda a equipe, né, do coração, do símbolo que é entregue à família. Vamos pensar dessa forma, né, que a nossa vida ela continue, né, dando a possibilidade de outras pessoas sobreviverem. Né? Então, um coração, um rim, enfim, todos os outros tantos órgãos que podem ser doados, é uma maneira de permanecer aqui, né, nessa continuidade de vida, salvando outras vidas. Então, esse primeiro momento que você se manifeste, então, pedido que a Unimed faz, nós aqui do programa Piracicaba agora, né, se for do seu desejo, se você for tocado por isso, que você se manifeste com a sua esposa, com seus filhos, deixando a sua vontade. E da outra maneira também, né, Jane, quando a gente fala sobre isso, eu sei que, por exemplo, cidade de Piracicaba e outras tantas cidades que assistem o programa Piracicaba agora, quantas famílias que estão na expectativa e acreditando, né, que uma hora ou outra o órgão chega para um filho, para uma criança, né, para um marido, para poder continuar a sua vida. Então, é um ato de amor, eu acho que é um avanço da medicina e é um ato de amor que todos nós deveríamos tomar. Né? E é muito importante, Jane, queria que você falasse sobre isso também, esse contato, que eu sei que vocês não perdem, né? Tanto para o ente querido que infelizmente partiu, né? Mas os órgãos são doados, eu sei que a Unimed tem todo um carinho especial com a família, né, que realizou esse último desejo. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Jane, falando um pouquinho sobre isso, né, que a Unimed está com portas abertas para tirar as dúvidas, né, para acolher essa família. E você falou outro detalhe também, a equipe multidisciplinar da Unimed, a gente sabe, né, por uma questão ética, uma questão humana, sem sombra de dúvida, luta sempre pelo bem-estar dos seus associados, né? E é um momento muito delicado, e é um momento que aproxima muito também. Fala um pouquinho sobre isso, Jane, esses dois pontos, a manifestação, mais uma vez, a gente tem que tocar nisso, e o acolhimento que a Unimed tem junto da família e do paciente. Sim. A Unimed, nós temos a equipe multiprofissional que eu citei para você, né? Quem são os membros da equipe. Nós estamos lá de portas abertas para receber todo familiar que tiver uma dúvida, que quiser conversar, que precisar de uma explicação. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero doar meus órgãos, mas eu ouvi falar que é assim que faz, eu tenho medo, sabe? É um quebra de paradigma, né? A doação de órgãos. Então, nós estamos lá, meu nome é Jane, eu sou enfermeira, gerente de enfermagem, nós temos a Joseline, que é enfermeira do transplante também, temos toda a equipe à disposição, atendemos no telefone da Unimed, 3436-8300, estamos lá às 7 da manhã, às 5 da tarde, para esclarecer qualquer dúvida. Estamos, assim, de braços abertos para receber as pessoas com qualquer dúvida, mesmo que tiverem. E as famílias que já tiveram conosco, nós mantemos vínculos com eles nos passam WhatsApp. Nessa pandemia, eu recebi muito WhatsApp. Jane, como você está? Estamos orando por você.
A família lembra de vocês o tempo todo. Hoje eu vi o coração e fala o nome do seu ente querido. Eu sei que ele está batendo em outra pessoa, porque daí a gente fala do coração. Mas quando você tem a doação, você beneficia de 8 a 10 pessoas. Olha só. O fígado, ele é bipartido. Ele não vai para uma pessoa, ele vai para 2, 3 pessoas, né? Então, não é o seu coração, são as córneas que você vai fazer uma outra pessoa enxergar. Nós temos 38 mil pessoas nesse Brasil, numa fila de espera, precisando de um órgão, sabe? E é um assunto muito sério. Você tem o óbito, você notifica uma central, esses órgãos já vai para uma fila, tá? É muito sério o assunto. Não é eu vou doar, não sei para quem vai, não é assim. O assunto é sério. E são 38 mil pessoas precisando. É uma criança que precisa enxergar. Sim. Né? E outra coisa, essas 38 mil pessoas, não existe vida se não tiver doação. Então, eu gostaria que as pessoas refletissem nisso. Para 38 mil pessoas hoje, não existe vida se não tiver doação. Então, eu venho pedir, comente com o seu familiar, eu quero ser doador. Pode doar se acontecer alguma coisa comigo, se expresse essa vontade enquanto você tem vida. Porque nós sabemos que uma hora ou outra vai chegar para todo mundo. E quando chegar esse momento, que seja feito o melhor para todo mundo. É triste, mas é uma mistura de sentimento. Sim. É um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de que cumpriu a missão. Aqui uma família me falou uma vez, ela teve uma missão na Terra, ela foi bem jovem embora, mas ela cumpriu da melhor forma, e o que ela fez, ela ainda deixou tudo para que outras pessoas vivam. Então, assim, expressem o seu desejo. Mãe, expressem seu desejo para os seus filhos. Filhos, expressem desejo para as suas mães. Nos ajudem. Ajudem esses 38 mil brasileiros que estão na fila do transplante. Eu venho hoje aqui pedir para todos vocês na semana de doação. É um trabalho sério, é um trabalho bonito, é um trabalho compensador, é abençoado por Deus esse trabalho. Quem quiser conhecer esse trabalho, estamos na Unimed com o coração aberto para receber todos vocês, para esclarecerem todas as dúvidas. E eu quero que vocês lembrem, 38 mil brasileiros precisando de uma doação para poder viver. Deus nos deu a oportunidade, né, do saber, e a medicina é um braço de Deus, é o saber permitido por Deus, a medicina é a evolução, né? Sem sombra de dúvida, é uma ação de Deus. E se Deus nos proporcionou, né, a medicina a ponto de nós nos doarmos a salvar outras vidas, é um ato de amor, sem sombra de dúvida, e abençoado por Deus, como você falou. É um ato de amor mesmo, você poder ajudar a salvar uma vida. Eu me considero uma enfermeira abençoada por Deus. Em 30 anos de profissão, eu não me acostumo com os fatos, assim, é normal. Não é normal. É uma vida, poderia ser meu filho, poderia ser minha mãe, meu pai, claro, os meus colaboradores, entendeu? Graças a Deus eu tenho em mim ainda esse sentimento de amor, de respeito pelas pessoas. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Jane, é o respeito em primeiro lugar. O respeito em primeiro lugar, parabéns pela sua profissão. Obrigada. Eu quero também parabenizar a Unimed por fazer parte dessa campanha. A gente sabe que o empenho da Unimed, né, em todas as áreas, e nessa área que a gente está conversando hoje sobre doação de órgãos, é justamente o produto final, que é salvar vidas, né, e propiciar, né, o ato de amor, né, eu acho que é fundamental. Então, fica aqui esse recado tão importante, dessa maneira que você colocou, viu, Jane? De uma maneira
bem emocionante para todos nós, que a gente possa, então, abra essa reflexão, né, que a Jane nos propôs aqui. Pense sobre isso. E se caso tocar o seu coração, se você entender que é isso, né, acaba ali, então por que não proporcionar para outras pessoas a vida? Então, se manifeste. Porque a vida, né? Porque a vida é dom de Deus. Exato. Né? Exato. E, Neto, se você me permite, claro, eu gostaria de agradecer a toda a equipe multidisciplinar do Hospital Unimed, que conduz esses assuntos com muito carinho, muito respeito, muita fé em Deus. Agradecer a todos os colaboradores que estão comigo nessa jornada. Agradecer ao nosso presidente, Dr. Carlos Youssef, que nos propõe e nos dá a oportunidade de crescimento e fazer com que a Unimed a cada dia cresça e possa ter mais recursos para poder cuidar desses assuntos que muito precisa ser abordado. Então, eu agradeço a oportunidade no nome do Hospital Unimed e em nome de toda a equipe do hospital. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado você pela participação, viu, Jani? Muito obrigado, viu? Um excelente final de semana. Obrigado, Jani. Até mais. Obrigada. Aí você acompanhou, então, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E fica aqui, então, né, esse pedido junto com a Jane, toda a equipe do Hospital Unimed. Se você realmente se sentiu tocado, né, por essas informações, que você pode se manifestar, então. Se manifeste com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, né? Seja um doador de órgãos e salve vidas. Unimed Piracicaba.